Olá a todos, meu nome é Bruno Vieira Clemente e curso Engenharia Automotiva pela Universidade de Brasília. O intuito deste vídeo é demonstrar o resultado obtido para o experimento relacionado a capacitores na matéria prática de eletromagnetismo ministrada pelo professor Gerardo Piso. Começando por sua definição, capacitores são dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas em um campo elétrico, conseguindo assim acumular um desequilíbrio interno de carga. Um capacitor geralmente é composto por dois eletrodos ou placas que armazenam cargas opostas separadas por algum material dielétrico. Quando ele é ligado a uma diferença de potencial, observa-se a formação de um campo elétrico por entre suas placas, resultando num acúmulo de carga nos terminais devido à ação do dielétrico, que busca dificultar a passagem das cargas pelas placas. O capacitor é usado com o intuito de acumular cargas no seu interior para que posteriormente essa carga possa ser descarregada. Ao contrário das baterias comuns, que estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, os capacitores são diferentes por levar um tempo maior para serem carregados e por conseguir ser descarregados com uma velocidade bem superior. A partir desse conceito, pode-se determinar o uso dos capacitores para situações em que se vê necessária uma corrente elétrica de grande intensidade. Eles podem ser divididos em tipos e alguns deles estão listados abaixo. Os capacitores eletrolíticos contêm finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrólitos líquidos. Os capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Os capacitores de tântalo têm uma vida útil mais longa e usam como dielétrico o óxido de tântalo. Os capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores e, assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis. Os capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato, largamente utilizado em aparelhos valvulados como rádios e televisores antigos. Os capacitores cerâmicos, feitos em formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Um capacitor é avaliado por sua capacitância, que é a propriedade que mede a eficiência em armazenar cargas. A capacitância é dada por Q sobre V, onde Q é a carga elétrica e U, ou V, a tensão elétrica. Sua medida é o coulomb por volt, também conhecido como farad. Para calcular seu valor, a capacitância também pode ser expressa pela fórmula seguinte. A capacitância é a permissividade dielétrica do vácuo vezes a área das placas sobre a distância entre elas. Essa equação nos demonstra que a capacitância depende exclusivamente de sua geometria e do material usado como dielétrico. Saindo um pouco da parte teórica, darei início às simulações realizadas que foram pedidas pelo professor utilizando o Maxwell, software usado para simulação eletromagnética, cuja versão estudantil é disponibilizada gratuitamente pela ANSYS em seu website. A primeira simulação pedida foi a de um capacitor cilíndrico com um dielétrico, como mostra a figura abaixo. A simulação foi realizada com os dados fornecidos pela tabela a seguir, e o grupo escolhido foi o grupo B. O cilindro possui então um raio interno de 5 mm, um raio externo de 15 mm, a espessura da parede de 4 mm, seu comprimento de 20 mm e o material utilizado foi a borracha, cujos valores foram encontrados no próprio software. O vídeo a seguir demonstra o processo de realização da simulação, desde a criação da geometria até a extração dos resultados. Primeiramente, foi selecionado Maxwell e o tipo de solução mudado para eletrostática. O próximo passo foi a criação da geometria, que seria utilizada usando dos valores dados pela tabela. Para tal, o comando subtract foi utilizado para a criação de cada uma das diferentes partes da geometria. Na medida que as partes e o meio dielétrico ficaram prontos, já foi adicionado o material designado anteriormente. Para esta análise, as placas foram consideradas de alumínio e o meio dielétrico foi a borracha. Posteriormente, foi criada uma região de contorno englobando a geometria. Foram atribuídas as voltagens para as placas. A placa externa possuía 5 volts e a placa interna 2 volts. Os parâmetros das matrizes foram selecionados e o setup feito com os valores padrões.
Com o resultado encontrado, foi pedido para o programa a imagem animada do campo gerado, que será vista posteriormente, junto com o resultado obtido. A capacitância encontrada para a placa foi de aproximadamente 3,8 picofarads e o campo apresentado foi o visto ao lado. Para o resultado analítico, o valor para a capacitância encontrado na literatura era desenvolvido pela fórmula para o campo e para o potencial, obtendo a expressão abaixo, e um resultado foi calculado de aproximadamente 3,8 picofarads. Comparando os dois resultados obtidos, foi encontrada uma variação percentual de apenas 0,7, obtendo assim um resultado satisfatório que serviu para validar a simulação feita. A próxima simulação pedida foi a do capacitor esférico, com um dielétrico como mostra a figura abaixo. Os valores a serem usados também foram extraídos da tabela, usando como referência o grupo B, que também foi utilizado na passada. Os dados para o capacitor eram um raio interno de 5 mm, um raio externo de 16 mm, uma espessura de 3 mm e o tipo de dielétrico utilizado foi o polietileno. O vídeo a seguir também mostra o passo a passo da simulação feita. Os procedimentos para a seleção do Maxwell e do tipo de solução eletrostática foram os mesmos utilizados para o exemplo anterior. Para a criação da geometria, um processo semelhante também foi utilizado, mas ao invés do cilindro, a geometria usada para a criação foi a esfera. As placas e o meio dielétrico também foram criados usando-se do comando subtract. Foram designados nomes para facilitar a diferenciação das partes e para melhor visualização, as cores também foram alteradas. Os materiais foram selecionados e as placas foram feitas de ouro e o meio dielétrico usado foi o polietileno. Uma região de contorno também foi criada englobando a esfera. Foi atribuída uma voltagem de 10 volts para a placa externa e 22 volts para a placa interna. As matrizes foram selecionadas como parâmetros e o setup criado também com os valores padrões. Feito isso, a simulação foi validada e posteriormente executada. O resultado obtido para a simulação foi de 1,8151 picofarads. O campo magnético foi mostrado na imagem animada ao lado. A fórmula para o cálculo da capacitância foi derivada da mesma maneira que é utilizada pelo exemplo anterior, e, para chegar ao resultado, o valor de 2,25 para a permissividade dielétrica relativa do polietileno foi extraído do software. O valor calculado foi de 1,8198 picofarads. Comparando o resultado obtido na simulação com o resultado obtido analiticamente, percebe-se que a diferença percentual foi de apenas 0,26, servindo assim como validação para a simulação realizada. A próxima simulação a ser realizada foi a de um capacitor esférico com dois dielétricos. Foi deixado como livre a geometria, os materiais das placas e dos meios dielétricos. Também foi de escolha do aluno a voltagem a ser utilizada nas placas. O vídeo a seguir demonstra a escolha das variáveis e a realização da simulação. Os mesmos métodos de seleção para início da análise foram usados aqui. Para fim de tornar mais fácil a criação da geometria da esfera, foi utilizado os mesmos valores adotados para a simulação anterior dos raios e das distâncias. Para a separação do uso dos dois materiais dielétricos, foi feito um split, separando a geometria do mesmo em duas partes iguais. Foi criada uma nomenclatura para fácil entendimento das partes dos sistemas. Os materiais dielétricos escolhidos foram a borracha e o polietileno. O ouro também foi escolhido como material das placas. Os procedimentos adotados para o resto da análise foram os mesmos adotados para a análise da autoesfera.
A escolha da voltagem, a voltagem escolhida foi de 10 volts para a placa externa e 22 para a placa interna. Com a seleção dos parâmetros e a criação do setup da análise, a simulação foi validada e executada. Posteriormente, os resultados para o valor da capacitância e o campo elétrico foram extraídos e dispostos no slide a seguir. A capacitância encontrada foi de 2,1168 picofarads e o campo obtido foi mostrado na figura a seguir. O resultado analítico foi obtido a partir da manipulação da fórmula do campo e do potencial para a esfera. Os valores foram devidamente substituídos e, pelo fato da presença de dois materiais dielétricos, o valor para a permissibilidade do polietileno, 2,25, e da borracha, 3, foram somados e divididos por 2, resultando em um campo de 2,1021 picofarads. Comparando o resultado obtido na simulação com o resultado obtido analiticamente, foi percebido uma diferença percentual de apenas 0,7, validando assim o resultado encontrado pela simulação e os meios usados. Por fim, o último capacitor pedido foi o capacitor cônico, com 4 dielétricos diferentes. Sua geometria pode ser melhor analisada na imagem abaixo, com a separação desejada para cada um dos dielétricos a serem selecionados. A tabela a seguir mostra as dimensões utilizadas para a criação da geometria. As letras são indicadas pelas cotas marcadas na figura anterior. O valor é dado em centímetros e, por isso, deve ser convertido para milímetros. A escolha dos dielétricos foi deixada por conta do aluno, com a única especificação de que o mesmo dielétrico não poderia ser repetido e, portanto, 4 dielétricos diferentes deveriam ser selecionados. Os materiais utilizados foram os mesmos que já foram utilizados nas tabelas dispostas anteriormente. Os escolhidos foram borracha, com 3 de permissividade relativa, mica, com 5,7 de permissividade relativa, teflon, com 2,1 de permissividade relativa e água destilada, com 81 de permissividade relativa. Para a criação da geometria do cone, foram feitos os devidos cálculos para a construção no software de CAD. A partir do uso da ferramenta da criação de tronco de cone e de substract, foi possível fazer a modelagem de uma maneira bem intuitiva, apenas entrando com os valores obtidos e subtraindo geometricamente uma peça na outra. Feita a verificação da integridade da geometria, o próximo passo foi o de realizar os cortes necessários para a modelagem da área seccionada dos dielétricos. O comando split foi utilizado para os eixos XY e YZ. A nomenclatura foi modificada para um melhor entendimento e foram selecionadas cores para uma melhor visibilidade. Posteriormente, foi feita a aplicação dos materiais nos seus devidos lugares. O restante dos passos se deu de maneira similar aos passos realizados em todas as outras simulações. As placas do capacitor também foram selecionadas como sendo de ouro, e a diferença se deu na aplicação de uma voltagem de 3 volts na placa externa e de menos 5 volts na placa interna. Por fim, a análise foi validada e executada e seus resultados foram extraídos. O resultado obtido para o valor da capacitância foi de 257,6 picofarads
e o campo elétrico obtido está mostrado na figura animada ao lado. Para o resultado obtido analiticamente, foi utilizada uma fórmula extraída do artigo Conical Coaxial Capacitors and Their Advantages, de Selby. A fórmula usada foi mostrada a seguir e os valores necessários foram extraídos da tabela previamente fornecida. Como foram usados 4 dielétricos para o exercício, o cálculo da permissividade a ser usada no sistema foi feito somando todas as permissividades e dividindo por 4. Com o valor calculado, o resultado analítico foi obtido a partir da multiplicação dos dois valores, resultando em 259,2 picofarads. Novamente, ao realizar a comparação dos resultados, o erro obtido é de 62%, resultando em um valor aceitável para as adaptações feitas no problemas a fim de se obter o resultado. Essas foram as referências que foram utilizadas para a realização do meu trabalho. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.